Ferreirinha, com você, a gente tem a tabela, vamos lá? Isso, exatamente, os números aqui na tela. E aí você dizia, o Paysandu se mantém na vice-liderança, né? Agora com um jogo a mais que o Mirassol, porque o jogo do Mirassol com o ABC foi adiado. E o Clube do Remo na 10ª posição. O Remo começou essa rodada na 9ª posição, caiu para a 12ª com os jogos de sábado e domingo, e com o empate de ontem, recuperou 2 posições, ficou na 10ª posição com 17 pontos. Eu já vi algumas reações de torcedores do Remo, nas redes sociais principalmente, pelo empate de ontem, frustrados, porque se o Remo ganhasse o jogo, o Remo teria saltado para a 5ª posição. Mas como apenas empatou, e não é pouca coisa empatar com o Figueirense lá em Santa Catarina, o Remo ficou na 10ª posição. Porém, observem bem, com 17 pontos, o Remo tem 1 ponto a menos que o 7º colocado, que é a Aparecidense. Se colocarmos mais acima, o Remo está 2 pontos abaixo do 5º colocado, que é o São José. Então isso aqui está muito achatado, essa região da classificação está muito achatada e as equipes estão muito próximas. Então esse ponto que o Remo conquistou ontem não é pouca coisa, tem o seu valor, né? O empate com o Figueirense em Santa Catarina, nesse 0-0 que a Priscila já se referiu e que a gente vai ver agora como foi. O torcedor azulino compareceu e fez a parte dele no estádio Orlando Scarpelli. Porém, teve que assistir cabeçada desagitada, cruzamento para ninguém, passes errados, chute horrível. Um jogo bem complicado dentro de campo. Foi assim o confronto entre Figueirense e Remo pela 12ª rodada da Série C. Na beira do gramado, quem comandou o Leão foi o auxiliar Diego Albrecht. O técnico Gerson Guzmão ainda não estava regularizado e acompanhou das cabines. E os azulinos tomaram a iniciativa nesse chute cruzado de Neto. Ao longo da partida, as duas equipes criaram poucas oportunidades. Até que Andrew decidiu puxar a responsa, mas o chute dele foi para fora. E ele continuou mostrando serviço pelo lado direito. Na volta para o segundo tempo, a expectativa era de um melhor futebol. A vontade existiu, porém o ritmo da partida deixou a desejar. A melhor chance do Remo saiu só aos 16 minutos, na cabeçada de Daniel Felipe. Jean Patrick, que entrou no decorrer da partida, chutou de longe. Wilson fez ótima defesa. Aos 29 minutos foi a vez do Figueira pressionar. Andrew chutou e Vinícius pegou. E o atacante queria o dele. Faltou sorte. John Clay de falta assustou. Mas não quanto essa bola de Léo Arthur. Vinícius estava ligado. Final de jogo, Figueirense 0, Remo também 0. Essa foi a terceira partida seguida sem vitórias na Série C. Com o resultado, o time azulino acabou caindo uma posição na tabela e atualmente está na 10ª colocação. No próximo domingo, terá repá. Mais uma chance para poder reverter essa situação no campeonato. A gente teve pouco tempo de trabalho, mas a gente já conseguiu implementar algumas coisas que a gente tinha ideia para essa partida. Jogar aqui contra o Figueirense não é fácil, historicamente jogar aqui é muito difícil. A próxima rodada é um clássico, então a gente vai ter que encarar isso como um jogo importantíssimo para a gente, um jogo que a gente sabe que é um divisor de águas no campeonato. Então, com essa semana, com mais tempo de trabalho, a gente espera dar um passinho mais, avançar em algumas coisas que a gente pretende para dar uma sequência boa no campeonato. E o próximo jogo do Remo será o clássico contra o Paysandu, já domingo no Baenão, Ferreirinha. Vamos esperar, então. Domingo, 5 da tarde, Baenão, torcida única, é só a torcida do Clube do Remo. E a estreia do Gerson Guzmão no Clube do Remo foi à distância, ele não pôde trabalhar à beira do gramado, por isso o Diego Albrecht foi quem dirigiu o time à beira do campo. Ele ainda não estava legalizado, o nome dele ainda não constava no boletim informativo diário da CBF. O Botafogo da Paraíba, em represália, atrasou a liberação da documentação, criou esse embaraço, mas de qualquer forma o Gerson teve uma ingerência que deu para perceber claramente na postura da equipe do Clube do Remo.
já foi o início de um processo de mudança da identidade do Leão Azul. Para você ter uma ideia, o Remo não tomou gol, já é uma glória. O Remo conseguiu não tomar gols, tomou o ponto fora de casa. Para um time que vinha sendo tão vulnerável, já houve alguma transformação, e a torcida do Remo com esse alento para o que vai ser o clássico do próximo domingo no Baenão. Um jogo que vai dizer muita coisa. Vai dizer muita coisa sobre o teste de fogo para esse alento que o Remo deu no jogo de ontem, uma atuação não mais do que razoável, mas já com alguma diferença. E o Paysandu, que nas últimas 2 rodadas só fez 1 ponto, que foi em casa diante do Brasil de Pelotas, teve a derrota para a Aparecidense. Convenhamos, a Aparecidense, que era do bloco de baixo, hoje está no bloco médio do campeonato, lá o Paysandu perdeu, e o Brasil de Pelotas, que está lá nas últimas posições, e que empatou com o Paysandu em Belém. Então isso gera uma apreensão. O Repá vai dizer muita coisa desse aspecto, do momento do Paysandu e desse sinal de alento do Clube do Remo. É a prova dos 9.